Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Ok. Na verdade, não seria eu o expositor dessa noite, mas a companheira que faria o trabalho, ela, por alguma razão de trabalho também, ela não pôde comparecer, né? E aí me pediram para substituir. Claro que não estaria à altura do trabalho dela, mas a gente faz aquilo dentro das nossas possibilidades. O tema que eu escolhi para hoje, Espiritismo Contemporâneo, o nome é menos importante do que, na verdade, o que a gente tenta expressar pelo conteúdo. É ligado a um fato muito interessante que eu passei a observar. A gente volta lá no tempo em que Jesus aqui esteve e nos transmitiu as suas lições, né? Deixou as suas lições pela exemplificação, que mais tarde foram transformadas em evangelhos pelos apóstolos. Naquela ocasião, nós já sabemos disso, existia uma dificuldade intelectual, moral muito grande dos que habitavam esse planeta aqui. E não foi possível a compreensão das coisas que Jesus veio nos dizer, em razão dessa nossa inferioridade moral. Mas ele fez o alerta de que, mais tarde, o Pai enviaria o Consolador prometido, que nós sabemos que é a codificação espírita, né? Feita por Kardec. Então, em 1857, 18 de abril de 1857, foi publicado o Livro dos Espíritos. Essa obra destinava-se aos princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados pelos espíritos superiores, com o concurso de diversos médios. Prosseguindo a obra da codificação, em janeiro de 1861 foi publicado o Livro dos Médios, ensino sobre a teoria de todos os gêneros, de manifestação, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do Espiritismo, constituído segmento do Livro dos Espíritos. E mais adiante, em 15 de abril de 1864, ou seja, 7 anos depois, foi publicado o Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do estudo da moral de Jesus, né, à luz dos esclarecimentos que o Espiritismo trouxe das leis divinas para nosso conhecimento, compreensão e dedução sobre as consequências da moral. E depois veio O Céu e o Inferno, publicado em 1º de agosto de 1865. Esse livro trouxe um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal, a vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, etc. Seguido de numerosos exemplos acerca da situação real de cada alma durante e depois da morte. Sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, etc. Seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Esse livro, na verdade, ele tem uma parte teórica explicando essa instância de céu e inferno que a gente traz dentro de si, e também a segunda parte, ele tem o depoimento dos irmãos que desencarnaram e que falam dessa experiência do outro lado da vida, né? Na vida pós-túmulo. E depois vem a Gênese. A Gênese foi publicada em 6/1 de 1868, 6 de janeiro, que é o resultado do ensino coletivo e concórdia dos espíritos. A ciência é convidada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza. Deus prova sua grandeza e poder pela imutabilidade das suas leis e não pela derrogação delas. O passado e o futuro são o presente. Tem por objeto o estudo de 3 pontos até então interpretados de maneira obscura pelos homens, que é a Gênese, que é a criação do mundo, né? Os milagres e as predições, né? É a parte científica, né?
Primeiro, Jesus nos trouxe esse conhecimento, e a codificação explica isso através do Livro dos Espíritos, né? Depois, os aspectos da intercomunicação entre nós encarnados e os desencarnados. Depois, o aspecto moral pelo Evangelho segundo o Espiritismo, né? Depois, as experiências pós-vida daqueles irmãos que deram seu depoimento. E depois, a explicação científica. Isso remonta, inclusive, ao capítulo 1 do Livro dos Espíritos, se não me engano, item 4, não lembro corretamente, em que fala da necessidade da união da religião com o Espiritismo. Por quê? É o conhecimento das ordenações divinas à luz da ciência, né? Porque, na verdade, a doutrina espírita ela tem um aspecto científico muito maior do que nós imaginamos, né? Eu me lembro quando era criança, eu ouvi as pessoas comentarem que era o espiritismo científico, o centro de mesa branca, né? Essa expressão, acredito que muitos de nós tenha ouvido, né? E a doutrina espírita nos trouxe essa revelação lá em 1850, né? Naquela 1860, e eu fico me imaginando que a gente ainda não tem uma compreensão exata do seu real significado. A passagem de Jesus foi muito esclarecedora no sentido de que ele veio nos trazer as lições objetivando o amor como a regra máxima da nossa evolução, a regra máxima que realmente nos liberta das nossas mazelas próprias, né? E isso ainda não foi assim muito bem compreendido. A gente sabe de outras religiões que ainda são atreladas ao Antigo Testamento, ainda cultuam as leis mosaicas, que na verdade é um decreto civil destinado a conter os arroubos da população. E isso, na verdade, não significa um esclarecimento acerca do que Jesus nos trouxe. Não significa, assim, uma decodificação dessas lições, não significa crescer nesse aprendizado. É algo que a gente recebe e precisa ser pensado, ser analisado, para que a gente possa realmente evoluir. Porque se você só conhece, mas não trabalha esse conhecimento, ele não tem a mesma utilidade do que se você receber esse conhecimento e procurar entendê-lo, procurar interpretá-lo. Daí vem a expressão de que o Espiritismo nos faculta a fé raciocinada. Ou seja, nós podemos assumir uma postura estática de ouvir e não compreender. Mas podemos também assumir uma postura mais dinâmica no sentido de ouvir, procurar e compreender o conteúdo de cada uma dessas lições. Nós sabemos que a interpretação literal das palavras podem nos conduzir a enganos, né? a sentimentos errôneos acerca dessas lições tão preciosas. A gente lembra que há um capítulo, uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, que se diz que se tua mão te incomoda, arranca. Então, você imagina se a gente entender isso de uma maneira literal e arrancar a mão porque ela está nos incomodando, ou se teu olho também te conduz a um caminho ruim, arranca o olho. Não, é preciso interpretar o sentido disso, né? Em relação a arrancar o olho, quer dizer, tirar da sua vista aquelas coisas que alteram a essência do amor, né? Aquelas que te conduzem a um caminho perigoso, né? Não é arrancar o globo ocular, mas sim afastar da vida. Então, é preciso ter essa compreensão. Eu percebo também que muitos de nós não trazem esses conhecimentos para a nossa vida atual. A gente continua recebendo essas lições, mas não nos inserimos na prática atual e procuramos trabalhar isso. Nós que já acreditamos na reencarnação, por exemplo, me parece que não há nenhuma dúvida em relação a isso, para quem é espírita, para quem é reencarnacionista, mesmo quem não é espírita, existem outras filosofias que acreditam na reencarnação.
Então, para nós, a reencarnação é uma coisa que ela já faz parte do nosso conhecimento, né? A gente pode transmitir para outras pessoas esse entendimento, mas não precisamos ficar parados, massacrando nossa cabeça sobre esses aspectos da reencarnação, a menos que seja para difundir para alguém. A grande lição que está muito incompreendida entre nós é o amor, porque essa é a grande lição de Jesus, a de que devemos aprender a amar para podermos ser amados, né? E em igual proporção distribuir esse amor em proveito dos nossos semelhantes. A gente até hoje não tem exatamente essa compreensão do significado do amor. É uma coisa tão grandiosa que a gente ainda, dentro da nossa inferioridade moral, não consegue ter esse alcance. Porque o nosso comportamento denuncia a nossa incompreensão. Porque a cada episódio bárbaro social que acontece, a gente percebe as manifestações acerca do episódio, a gente percebe os julgamentos e as penalizações que fazemos em relação a esses irmãos que cometeram algum tipo de delito muito grave que choca a cada um de nós. Quando Jesus fala em amor, ele fala no sentimento em relação a essas pessoas também, né? Nós não devemos somente amar o que é belo e o que é perfeito. O nosso comprometimento com o amor é de amar qualquer forma de vida, ainda que se nos afigure imperfeita, tanto física quanto moralmente, né? A doutrina espírita, em sua própria essência, ela nos permite entender as diversidades, porque nós estamos num planeta em que cada um de nós tem uma característica muito própria, apesar de estarmos próximos dentro do nosso estágio evolutivo. Então, o amor, o sentimento do amor passa pela compreensão de tudo isso. Entender que aqueles que nós julgamos desviados do caminho é um espelho das nossas atitudes mais pretéritas, que nós também já fomos desviados e muito do caminho e ainda estamos desviados pela incompreensão do que é amar e também cometemos nossos atos de muita atrocidade, de muito desgosto para muita gente, né? Então, dito isso, a gente precisa trazer essa compreensão para a visão social espírita, né? Extrapolar os limites da casa espírita e levar essa visão social espírita para todo e qualquer ser que a gente possa ter contato, todo e qualquer meio que nós possamos divulgar esse conhecimento. Não impor, claro, porque a aceitação decorre da capacidade de cada um naquele momento de compreender aquilo que é dito, ou que é transmitido, ou lido, ou visto na televisão, etc. e tal. A sociedade, ela não é apenas a soma dos indivíduos, né? A sociedade, ela trata aquele coletivo, mas nós devemos compreender que cada um de nós que integra essa sociedade é uma parte importante dessa engrenagem, né? Nós podemos fazer a transformação da sociedade através das nossas atitudes, né? Isso do ponto de vista social. A gente sabe que as regras sociais, elas se aperfeiçoam pela relação entre os indivíduos. As coisas surgem porque elas são necessárias para atrelar o comportamento do indivíduo à vida moderna, não é? Hoje a gente sabe que a modernidade da vida, em que conquistamos atividades, conquistamos meios tecnológicos muito acentuados, ela nos força a um processo de intelectualização cada vez maior, né? Porque a gente já avançou muito do ponto de vista material, mas não avançamos tanto do ponto de vista moral, né? A inteligência é o grande desafio para o desenvolvimento moral.
porque quanto mais nos tornamos inteligentes, mais conquistamos as coisas da matéria, mais nos sentimos num patamar soberano, quando, na verdade, nós deveríamos ter todo esse conhecimento em prol da satisfação da vida de todos os indivíduos desse planeta. E a individualidade, né, que cada um de nós temos, né, e que traz em cada um de nós uma personalidade, essa personalidade, ela tem alguns fatores, que são os fatores biológicos, que é o biotipo de cada um de nós, o grau de desenvolvimento biológico, que é a nossa idade, eu já sou uma pessoa bem desenvolvida, né? Fatores biológicos adquiridos pela alimentação, pela bebida, pelo uso de substâncias tóxicas, pelas doenças, né? Temos os fatores psíquicos, psicológicos, adquiridos, automatismo, complexos, vivências, fatores sociais e culturais. Tudo isso faz parte da nossa personalidade. A sociologia considera o indivíduo e a sociedade apenas do ponto de vista material, né? A nossa visão espírita, ela nos considera também do ponto de vista espiritual, né? Do ponto de vista material, a gente tem a formação baseada em 3 aspectos, né? Que são os fatores biológicos, psicológicos, sociais e culturais, como eu já falei assim. E a doutrina espírita entende que o homem também tem um estudo do ser, o espírito reencarnado. Os fatores biológicos, nós temos a influência do corpo. Os fatores psicológicos, que são as estruturas do passado e do presente. E os fatores socioculturais, que é a influência da cultura da mídia, do grupo social. Mas possuímos também uma visão mais ampla ao relacionar esses 3 fatores e mais os da sociologia, que é o fator espiritual e o fator da reencarnação. A doutrina espírita nos diz que, do ponto de vista do espírito, a compreensão do espírito leva ao conhecimento de que nós reencarnamos diversas vezes. O nosso atraso moral, uma grande parte dele, ele decorre da interpretação da reencarnação. A gente fala assim, eu vou reencarnar, vou voltar, mas muitos de nós não entendem a intensidade disso, ou a que se destina realmente. Não é uma passagem para uma praia, para uma montanha, não, eu vou lá e volto, depois eu volto de novo. Não, isso tem implicações sérias, né? Porque a cada reencarnação a gente vem acompanhado de coisas que nós devemos cumprir aqui na Terra e que fracassamos na maioria delas. E a gente vai avançando muito devagarinho, quando na verdade a gente poderia muito mais avançar. E quando a proposta de dizer para vocês do espiritismo contemporâneo é exatamente a gente adequar esse nosso posicionamento diante da vida com as lições de Jesus, trazendo para a atualidade. Porque não mais devemos viver em grupos isolados. Nós devemos abrir o nosso sentimento, aquilo que nós podemos partilhar com os nossos semelhantes, de um modo geral, independentemente de quem sejam, de que religião pratiquem, se é bom, se é mau, se é preto, amarelo, cor de abóbora, azul, se é pobre, se é rico, não importa, porque no fundo, somos todos iguais, somos espíritos a caminho, seres em desenvolvimento, né? Então, quando a gente relaciona o fator reencarnação e a gente fica preso a essas estruturas sociais, né, que nos viciam o comportamento, quando a gente fica preso a questões da mídia principalmente, há um ponto que é crucial e que a gente não consegue bem entender, que é a nossa capacidade de interpretação daquilo que nós ouvimos, daquilo que é apresentado a cada um de nós. A gente tem uma tendência de acreditar em coisas quando elas nos são transmitidas com uma roupagem bonita. E a gente se ilude com a roupagem e esquece a importância do conteúdo, né? A gente ainda acredita mais na forma do que na essência, quando na verdade a essência
é que seria muito mais importante. A voz corrente não é invenção minha, muitas pessoas falam isso, que a facilidade de se assaltar no banco é você entrar corretamente trajado, elegantemente vestido, um relógio de ouro, terno, gravata, e as pessoas deixam essa pessoa passar, o segurança até se intimida, diferentemente de alguém com aparência humilde, né, mal vestido, que é barrado com a suspeita de que possa ser um malfeitor. Assim como nesse exemplo simples a gente percebe esse tipo de má interpretação, a gente também faz isso com coisas mais importantes da vida, né? A gente procura olhar a questão do ponto de vista que mais nos agrada, sem entender a natureza e a essência daquele ponto de vista. Por quê? Nós temos o vício de procurar buscar as coisas para a nossa ótica, né? E a gente fica aqui meio enclausurado nisso, vítima desses hábitos, desses pensamentos, e deixa de praticar determinadas coisas que a própria visão do amor, a própria visão do contexto social deveria nos impor. Eu me lembro, eu tenho algum tempo já na doutrina espírita, me lembro lá no início, eu ouvi de muita gente que o espírita não devia se envolver com política. Eu acho isso uma coisa assim. Hoje, felizmente, não escuto mais isso. Mas eu acho assim uma coisa incrível, porque o homem, por sua natureza, é um ser político, né? A gente tem política, não a política que se pratica no Congresso, nas câmaras de vereadores, nas assembleias, mas nossa própria política de vida. O homem é um ser político, para sua essência. E quando a gente também se alija de todo um processo, e a gente depois não pode ter o sentido da crítica, porque a gente não participou dele, a gente não faz nada para melhorar esse processo. Não estou fazendo aqui nenhuma apologia para que as casas espíritas virem um partido político. Não é isso. Mas eu acho que se a gente está inserido no conceito de cidadania, num conceito social, nós devemos participar da sociedade. Eu me lembro que, eu lendo sobre Eurípides de Barçanufo, ele foi um político, foi um espírito de uma grandeza imensa, que fez muita caridade, ajudou muita gente, mas ele foi vereador na cidade de Sacramento e aproveitou-se do cargo para fazer só coisas boas em favor da população. Já naquela época, na primeira metade do século passado, ele já tinha esse entendimento. Nós devemos, numa visão mais moderna, sairmos da igreja, irmos para as ruas, né? Passar essa exemplificação, passar essas informações, né? Como eu e a Cris sempre comentamos, jogar a rede, né? Eu aprendi isso com um palestrante aqui, Sérgio Caldeira, que falava isso. A gente joga a rede, se vier o peixe, tudo bem, se não vier, né? A gente não deve ser chato de insistir com as questões, mas nós devemos ser divulgadores da doutrina, divulgadores do amor, porque nós somos efetivamente os trabalhadores da última hora, porque estamos aqui nesse processo, né? Então, Kardec também nos fala que, em razão dessa diversidade de aptidões que nós temos e dos caracteres inerentes à espécie humana, há por toda parte homens incapazes que precisam ser dirigidos. Isso é verdade. A gente sabe que muitos de nós não conseguem agir por modo próprio. Necessitam de alguém que os guie, que alguém que os oriente, que alguém que realmente os conduza pela mão. Seja pelo intelecto baixo, seja por falta de instrução, seja por algum aspecto até físico que os impeça de ter uma vida mais independente. Então, é nossa missão também, nesse sentido, apoiar e ajudar dentro das nossas possibilidades essas pessoas. Homens fracos que reclamam proteção. É um comportamento muito típico, né? Muitos de nós reclamam da vida, reclamam que se sente injustiçado, que não consegue emprego, que não consegue dinheiro, que não trabalha. Como eu já vi muitos que moram num quintal e reclama que não tem o que comer, mas o quintal está cheio de mato, não tem um tomate plantado, um pé de alface. As pessoas que reclamam, não é que seja preguiça isso, é uma falta de conhecimento, é um estado de desânimo, né, que necessita realmente que alguém os possa auxiliar e conduzir. E
cabe a nós, nessa visão espírita, auxiliar essas pessoas a sair desse buraco, né? E paixões que exigem repressão, né? A paixão, a gente sabe que ela é uma coisa intensa, mas muitas vezes danosa, né? A paixão, de modo geral, ela exacerba o nosso pensamento, o nosso sentimento acerca de alguma coisa, né? Nós podemos ter paixão pelo trabalho a tal ponto que a gente diligencie tanto no trabalho que nos esqueçamos da nossa unidade familiar, que nos esquecemos dos nossos amigos, que nos esquecemos das nossas obrigações sociais, porque estamos apaixonados pelo trabalho. Podemos ter uma paixão homem-mulher, mulher-homem, que nos cega, que a gente faz nos abandonar a nossa própria individualidade em prol daquele que é o objeto da nossa paixão. Não é? A gente sabe que o amor é muito mais importante do que tudo isso. Nós podemos ter paixão por um determinado esporte e só viver para aquilo. Em todos os aspectos, a paixão ela se manifesta de uma maneira que, pela intensidade, ela possa ser nociva. E esse tipo de paixão precisa de repressão. Não é pegar a pessoa e trancar num local porque está apaixonado. Negativo. A repressão que se dá é pela barreira moral que a gente possa impor às pessoas que padecem dessa paixão. Demonstrar para eles que existe um limite, existe um ponto em que a gente deixa de viver a nossa própria personalidade em função desse sentimento que se revela assim muito ruim para cada um de nós, né? E para que isso aconteça, é preciso, para que a gente possa ter essa repressão ao nível das paixões, nós necessitamos de uma coisa chamada autoridade. Antigamente, a autoridade, na época tribal, né, nos primórdios da civilização, era delegada aos anciões, né? Eram os velhinhos da tribo que detinham aquela autoridade diante de todos. Sempre se ouvir, qualquer filme antigo a gente vê isso. As pessoas iam falar com o ancião, porque ele detinha já uma vivência muito grande e também uma boa base de conhecimento que possibilitava que todos pudessem procurá-lo para tirar suas dúvidas e desenvolver o seu aprendizado. Depois a gente teve essa autoridade nos chefes militares, né? Que também vem de uma época antiga, os generais, as legiões, né? Todos aqueles que tinham os tribunos, né? Todos aqueles que detinham uma autoridade. Mesmo hoje, modernamente, a gente sabe que a autoridade militar ela é determinante, né? Porque ela exatamente pratica aquela repressão aos seus filiados. Qualquer um que desobedeça uma ordem num quartel, eu sei que eu fui militar, você está sujeito a uma sanção séria. E aquilo te amedronta e você, pela repressão, pelo medo, acaba se tornando uma pessoa obediente àquele regramento. Não é uma coisa injusta, porque muitos de nós precisam realmente ter um freio para que possa ter uma vivência e um entendimento normal, né? E também a necessidade de repressão, ela se dá no descendente, né? Pela nossa herança, que nós passamos para ele, a nossa herança moral. Então, quando agimos corretamente, ainda que nossos descendentes não entendam o que a gente está falando, mas eles sempre vão se apoiar no princípio de que nós não fizemos aquela coisa errada que eles fizeram. Ou se fizemos, condenamos essa coisa errada e orientamos a que não fizesse. Então, é uma forma também da gente ter uma autoridade acerca de tudo isso, né? E a conservação do estado de força, os privilégios, ela foi feita através das leis, né? A gente sabe que a vida social, ela nos impõe determinados regramentos, e esses regramentos são feitos através das leis. Aí a gente volta lá no tempo e lembra que antes de Moisés existiam leis. Quando nós começamos a viver em comunidade, começamos a nos organizar, ninguém podia fazer o que queria porque seria um desastre, né? Então, houveram algumas ordenações antes, algumas absurdas, né? Eu fiz um estudo sobre leis uma vez em que, não me lembro em que época, em que lugar,
mas aqueles que comandavam, eles criavam leis, mas não divulgavam. Ou seja, você infringia a lei que não conhecia, e eram punidos, né? Era uma coisa absurda. Mas a mais famosa no tempo aí é o famoso Código de Hammurabi, que trouxe a famosa também pena do talião. Porque, pelo medo, a gente acaba tendo que obedecer. Mas hoje, modernamente, a proposta do Espiritismo é exatamente entender a mensagem de Jesus no sentido do amor. E muitos de nós ainda trazem uma confusão muito grande acerca da mensagem de Jesus e das leis de Moisés. As leis de Moisés eram leis de caráter civil, era um decreto produzido para as pessoas na terra, como hoje os decretos são produzidos para a população. A gente vê isso toda hora, todo dia, né? Ainda que a gente não goste, acho que é injusto, mas é um diploma vigente que todos nós devemos respeitar sob pena de alguma sanção, né? Então, a visão moderna de tudo isso é que a gente possa promover essa modificação de modo que não só a gente compreenda, mas que sejamos também elementos que possam trabalhar no sentido de isso ser modificado para uma compreensão tal que nos possibilite fazer essa transição, essa modificação, sem a imposição da lei, sem a coerção a que somos submetidos pelo sistema legal. A doutrina espírita, ela tem um caráter de liberdade para aqueles que nela acreditam ou que praticam os seus fundamentos. Um caráter de liberdade porque ela nos impõe um esclarecimento de que nós somos senhores do nosso destino. Ora, se a gente não segue as lições de Jesus, ditas lá atrás e depois mais explicadas pela codificação espírita, qual é a sanção que nós temos? Nós vamos para o inferno? Nós espíritas sabemos que não. O inferno é um estado circunstancial da nossa própria vivência. Se é o inferno, são características que trazemos dentro de nós. Então, se nós não vamos ser presos, vamos ser privados de alimentação, de sono, torturados? Não. Se a gente não cumpre, nós somos causadores da nossa própria prisão moral, somos causadores das próprias penas que nós iremos enfrentar, através de um instrumento chamado consciência, porque nada é pior para o indivíduo do que a dor moral, a dor da consciência, quando a gente percebe que efetivamente praticou algum ato, cumpriu alguma ação contrária ao amor, contrária à caridade, contrária à fraternidade, né? A inteligência por si só não equilibra o homem. O bom uso das faculdades depende da moral, que também não pode ficar isolada. A união da inteligência com a moral representa a verdadeira autoridade. Ou seja, o homem inteligente e moralmente evoluído é alguém de muita autoridade. A gente lembra da autoridade de Jesus. Jesus, o Espírito de uma luz que a gente não consegue dimensionar. Ele tinha essa autoridade moral, a tal ponto que aqueles que compreenderam a mensagem o seguiam de uma maneira absoluta, né? Então, o objetivo da nossa evolução é que a gente seja suficientemente inteligente, muito inteligente, mas com a moral elevada no mesmo patamar, porque a gente terá, então, uma autoridade moral que nos possibilitará, não essa autoridade moral no sentido de dar ordens a ninguém, não é isso. A autoridade moral para falar de Jesus, falar do amor, compreender e divulgar esse sentimento para todos, né? O Espiritismo, ele promove a fraternidade humana, né? Ele acaba com os arrastamentos que nos conduzem aos vícios de caráter, ao orgulho, à vaidade, tudo aquilo que nos atrapalha, né? Tudo aquilo que nos impede, né? E a gente sabe também que os vícios de comportamento, a vaidade, o orgulho, está muito atrelado à mídia que eu falei um pouquinho acima, que exatamente ela invade os nossos lares através dos aparelhos de televisão, de rádio, e nos transmitem mensagens subliminares que nos levam a determinadas atitudes, né, que
fazem com que a gente caia no erro, né? Eu acho que nós espíritos não devemos ser críticos do comportamento alheio, mas eu me reservo ao pensamento de que figuras públicas, né? Figuras públicas que são capazes de influenciar uma grande quantidade de pessoas, seja em que área for, essas figuras públicas deveriam ter o dever moral de dar um exemplo de amor, de caridade, né? de status moral, pelo menos normal. A gente não vê isso muito por aí não, mas é um problema de cada um. A autoridade moral dada pelo conhecimento espírita e pela evolução, ela seria necessária para que alguém que se estivesse num patamar de poder ter uma multidão de seguidores, exatamente fazer essa propaganda amorosa do Evangelho, essa propaganda do bom comportamento, essa propaganda principalmente da solidariedade e da caridade, né? Que a gente pudesse verdadeiramente entender o propósito de tudo isso, né? Então, o Espiritismo aplicado, ele promove primeiro a fraternidade humana, demonstra que as provas da vida atual são a consequência lógica e racional daqueles atos praticados preteritamente e também nessa existência, né? Faz de cada homem o artífice voluntário da sua própria felicidade. É aquela questão do céu e do inferno. Nós podemos estar felizes ou infelizes de acordo com a nossa obra, de acordo com aquilo que a gente pensa, de acordo com aquilo que nós fazemos, né? E eleva sensivelmente, essa divulgação, eleva sensivelmente o nível moral daqueles que nos cercam, né? A gente aqui na Casa Espírita, estamos aqui reunidos nas mais diversas atividades, e no momento que a gente está unido com o mesmo propósito moral, ainda que a gente esteja caminhando nisso, mas com certeza a gente cria um sentimento coletivo que acaba sendo distribuído por cada um de nós. Cada um de nós recebe o seu quinhão, a sua parte, né? Através das boas vibrações no sentido da conformação, da resignação, do entendimento das questões que nós enfrentamos como necessários à nossa evolução. Então, a gente acaba sendo moralmente equilibrado e inteligente, irradiando para as pessoas próximas esse sentimento. Na vida moderna, muito mais devemos nos preocupar com o amor do que com a questão propriamente dita dos fenômenos espíritas, que muita gente acha ainda que a grande interpretação do espiritismo são as comunicações mediúnicas, os recados que vêm de cá para lá, de lá para cá. E a gente sabe, de cá para lá não, sempre de lá para cá. E a gente sabe que, na verdade, isso foi necessário numa época ainda de muito pouco esclarecimento acerca dessa fenomenologia, né? Isso foi necessário, mas não é mais. Ninguém hoje mais pode ficar preocupado ou tentando aprender como é que eram as mesas girantes, como é que eram as pancadas na parede, porque isso já passou para nós. Nós já compreendemos isso. Nós devemos focar no principal de tudo, que é o amor, e trazer esse sentimento para os dias atuais, procurando uma maneira de difundir isso, de fazer com que as pessoas possam começar a compreender. A visão espírita hoje não é a mesma visão da época de Jesus, não é daquela época de Platão, muito mais lá atrás, não é a visão espírita daquela época em que Kardec fez a codificação, porque naquela época ninguém acreditava nisso, muito pouca gente sabia disso, né? Ele fez esse trabalho pioneiro, né? Ele veio primeiro com o Livro dos Espíritos, como eu já falei, porque era necessário dar aquela explicação. O Livro dos Espíritos, eu não vou dizer que seja uma coisa desatualizada, mas a gente precisa compreender que a mensagem maior contida nele não são as explicações dessas coisas que até então eram mistério, mas sim as explicações que tem sobre a fraternidade, o amor, por que nós estamos aqui, de onde viemos, para onde nós vamos, né? Nós precisamos trazer isso para a atualidade, né? Aplicar essas normas de conduta
dentro da atualidade, né? Porque esse é o nosso papel. Nós somos seres em evolução constante, não somos seres estacionados numa determinada fase, cumprindo cada ano como se estivesse na escola. Passou de ano, passei, mas eu colhei, não adiantou nada. A gente tem que procurar dar um passo sempre à frente da nossa própria evolução, porque isso só nos trará benefícios. É muito mais interessante você cumprir tudo que você possa numa encarnação para ter uma mais leve ou reencarnar menos vezes do que ficar indefinidamente ganhando um degrauzinho de cada vez em cada uma das nossas passadas na Terra. Nós precisamos afastar de nós, inclusive, esse sentido de conformação, de acreditar, mas eu não cumpri nessa, mas eu cumpro na próxima. Gente, fala sério. Nós temos que cumprir nessa o máximo que nós cumprirmos, né? A gente precisa mudar essa visão de que nós somos seres destinados à evolução, de um dia ou outro a gente vai acabar evoluindo. Caramba, por que não evoluir num passo muito maior? A gente é de lembrar de Paulo, o apóstolo, que era um perseguidor dos cristãos, e quando ele percebeu a grandeza da vida espiritual, ele mudou completamente seu proceder, abandonou tudo aquilo que servia de entrave à sua evolução e foi pregar o Evangelho, né? Foi um espírito que naquela fase tem um salto imenso de qualidade, né? Ele podia ter deixado para a próxima, mas preferiu não deixar. Nós precisamos sair desse marasmo, exatamente, procurar adequar o nosso comportamento à vivência social presente, porque é aqui e agora que a gente pode efetivamente fazer essa transformação. João, quando esteve aqui há pouco tempo, ele fez uma convocação até de que nós pudéssemos trabalhar no bem, porque o mal fazia muito barulho. E é verdade, né? A gente tem essa questão, mas eu sou espírita, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. O dia deles vai chegar, um dia eles vão perceber. Sim, um dia eles vão perceber, mas por que não através do nosso incentivo, através da nossa exposição, através das ações que a gente possa empreender para sermos divulgadores dessa boa nova, não é verdade? Precisamos entender que a essência do amor não nos aprisiona num processo de lentidão. Muito pelo contrário, ele nos impõe um dinamismo nessa prática e nessa divulgação, né? A gente precisa entender cada palavra contida no Evangelho, decodificar para a nossa vida atual, né? Porque ontem foi ontem, amanhã ainda vai acontecer, mas hoje é aqui e agora, nós estamos vivendo hoje. A minha companheira Cristina que me ensinou isso. Claro que isso também está contido no Evangelho, porque a gente se preocupa com questões comezinhas do amanhã que nem aconteceu, a gente nem sabe se vai acontecer. Isso impede que a gente hoje faça alguma coisa que realmente nos tenha algum bom propósito, possa servir de auxílio para alguém. E o passado já aconteceu, a gente já fez. Eu fiz uma ação péssima, vou para a cama deitar, vou chorar 25 noites, vou me chicotear, vou ficar pendurado de cabeça para baixo, vou passar um mês comendo pepino. Essas coisas não tem efeito, porque já passou. Aquilo que a gente fez de equivocado, de errado, aquele dano que nós causamos, ele não está irremediavelmente perdido em nossas consciências, porque ele pode ser reparado através de boas ações, através da compreensão, através do pedido de perdão àquela pessoa a quem causamos algum dano, alguma ofensa. Nós podemos reparar numa futura reencarnação, habitando com aquela pessoa no mesmo ambiente, nos depurando um ao outro, porque, na verdade, o Espiritismo nos ensina também que não há nada que não possa ser perdoado, não há nada que não possa ser corrigido, não há nada que não possa ser consertado. Mas, claro, que isso numa visão ampla da vida, numa visão ampla do sentimento de que somos espíritos encarnados e que essa vida é passageira, né? Se a gente analisar tudo isso do ponto de vista da matéria, do ponto de vista de estarmos todos aqui nessa vida, aí não tem solução. A gente não vai poder consertar, porque só daqui a pouco a gente morre, vai ser enterrado, vai ficar esperando o julgamento final, que vai nos levar para o céu ou para o inferno, aí acabou, não tem jeito. Mas se a gente tiver a visão ampla de que, na verdade, nós podemos sim nos modificar, nós podemos sim consertar esse estado
de espírito que a gente se encontra em prol de alguma coisa muito ruim que a gente tenha praticado, com certeza a gente tem um outro modo de entender as coisas. É por isso que se diz que o conhecimento da reencarnação é tão importante, é tão modificativo das nossas ideias, né? Porque muitas delas, sem a reencarnação, seriam impossíveis da gente compreender ou aperfeiçoar. A gente percebe que a reencarnação nos faculta exatamente essa possibilidade. Do ponto de vista moderno, em que a gente já consegue até prolongar a idade, né? A nossa vida, mesmo com alguma idade, né? A gente ainda tem muita contribuição, a ciência moderna, né, nos possibilita tratamentos, medicamentos que vão corrigindo nossas mazelas e nos possibilitam estar aqui encarnados por mais tempo, mas não é para estar passeando nesse mundo, porque estou vivo até hoje, graças a Deus, mas o que você fez na sua vida, tendo vivido mais tempo aqui na Terra? É exatamente para que a gente possa procurar a correção dos nossos atos, procurar ser esses disseminadores do amor que Jesus nos falava lá atrás. Agora, é óbvio, né, que tudo isso está atrelado a uma vontade nossa, né, de ter esse desenvolvimento, de ter esse tipo de atitude. Tem que estar atrelado ao nosso conhecimento, né? Isso se dá através do estudo, né? Todo ser deve estudar. E isso é dito para vocês por um cara que é preguiçoso para estudar. Eu nunca gostei de estudar, confesso para vocês. Estudei por necessidade, por perceber que se não estudasse, eu não ia a lugar nenhum. Não andei muito não, mas cheguei a algum lugar. Mas aí é uma necessidade natural do ser humano estudar, para poder compreender as coisas. Estudar não digo curso regular, não, ir lá na escola, passar de ano, pegar o diploma. Estudar as situações da vida, as coisas com as quais nos envolvemos, para que a gente possa compreender. Se você não estuda, você não compreende, não é? Então, se a gente está aqui na Casa Espírita, dá uma lidazinha no Evangelho, na codificação, porque é importante. Só escutar alguém falando aqui não vai resolver. Eu estou falando aqui para vocês, mas eu mesmo posso estar dizendo alguma coisa que não seja real. E que vocês só vão poder comprovar se estudarem. Se pegar o livro, não, ele falou aqui, está certo. Não, isso aqui eu já discordo, porque não foi isso que Jesus falou. Que a gente tem também esse hábito de acreditar em tudo que nos falam, né? Se alguém chegar e falar bonito, aquela coisa toda, a gente acha que tudo que aquela pessoa fala é verdade. Se a gente pegar um livro bem encadernado, com letra dourada, um primor de encadernação, a gente vai achar que é um livro maravilhoso. E, no entanto, o conteúdo pode não ser tão bom. Porque a gente, como eu falei anteriormente, está muito mais preso à forma do que à essência. Então, a gente só desenvolve esse sentimento crítico em relação às coisas se a gente souber o que está fazendo. A gente só sabe o que está fazendo se a gente estudar, se a gente compreender. Então, nós temos que trazer essas lições de Jesus para a vida moderna, para a nossa vida. Como é que é a minha vida hoje, né? Como é que o amor hoje pode se processar? Ainda é aquele amor de ir na igreja botar os 10%? Ou dar uma esmolinha na rua? Quais são as formas de amor que a gente pode praticar? Quais são as formas de caridade que a gente pode praticar hoje? O que eu estou fazendo com a internet em prol da solidariedade, né? Já que eu disponho de meios tecnológicos que nós nunca pensamos ou sonhamos, pelo menos eu, em ter, o que nós estamos fazendo com esses mecanismos em prol de nós mesmos e dos outros, né? A gente precisa sair desse marasmo e procurar botar mãos às obras, trazendo esse conhecimento evangélico dentro da nossa vida moderna. Modificar toda essa nossa conceituação que nós temos acerca de solidariedade, de amor. Claro que fazemos boas ações, não significa que a gente esteja totalmente errado, mas a gente precisa adequar isso às condições que a vida nos oferece a cada momento. Porque o dia a dia é rico de experiências, né? O dia a dia é um ofertar de provas constantes no nosso caminho, né? Exercitar a paciência, a solidariedade, a amabilidade, a doçura, como Jesus nos demonstrou
quando esteve aqui, e continuou demonstrando através dos evangelhos, e mais ainda pela codificação espírita, e continua nos demonstrando pelos grandes espíritos que encarnam aqui na Terra e que vêm trazer para nós um pouco dessa irradiação. Então, é hora da gente arregaçar as mangas e trabalhar o nosso interior dentro de uma visão moderna. Não nos alijarmos daquelas coisas que achamos que o espírita não deve fazer. A vida está aí com todas as suas possibilidades e consequências. O grande barato de tudo isso é a gente perceber realmente aquilo que nos interessa, aquilo que realmente é consentâneo com os ensinamentos do Cristo, né? Paulo dizia: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Nós devemos buscar a conveniência das nossas atitudes na vida dentro dessas lições trazidas por Jesus e mais tarde explicitadas pela codificação espírita. Então, esse era o meu recadinho de hoje. Eu espero que possa ter algum tipo de reflexão sobre isso, né? Eu confesso que aprendi mais um pouquinho. Quando a gente faz o estudo, a gente acaba aprendendo mais um pouquinho, e que possamos verdadeiramente, né, ter uma visão melhor da vida através do amor, porque o amor é a solução. O amor a tudo conserta. O amor, ele não se destrói, muito pelo contrário, ele se autoalimenta. E que a gente possa partilhar esse amor que Jesus nos trouxe com todos os nossos semelhantes. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus. Um beijo em todos. Como a questão espírita com verdade, agradeço muito aí essa aula, a todos nós aqui. Raul Teixeira, esse brilhante palestrante, diz que o espiritismo não é para quem quer, para quem pode, para quem aguenta, porque realmente o espiritismo ele dá a responsabilidade, e cabe a cada um de nós, né? Ouvir tudo isso e saber que temos que praticar tudo isso. O mais importante. Né? Bom, vamos para a segunda parte do nosso trabalho de hoje, que são os passos. Os velhos passistas, que alguém pode caminhar para a segunda passe. Difusão de energia, e é necessário que nós possamos estar realmente uma sintonia com o alto, é necessário silêncio mental, para que nós possamos absorver da melhor forma possível. Vocês vão sendo chamados a